Apocalipse, capítulo 6. Eu falava de manhã que nós, há 3 semanas atrás, iniciamos uma série de estudos no Apocalipse. E devido a uma enfermidade que eu eu não pude estar aqui no culto durante 2 domingos, nós interrompemos o estudo do Apocalipse. Mas graças a Deus, os irmãos oraram, muitos irmãos oraram, e a enfermidade durou somente 2 dias, foram 2 dias cruéis, muitas dores nas juntas de todo o corpo, dores no tornozelo, joelho, braço, mão, tudo no meu corpo doía, e muita febre. Como eu não sabia o que eu tinha, eu resolvi ficar em confinamento 2 semanas, para não transmitir a outros o que eu não sabia que eu tinha. É isso que nós aconselhamos. Se você tem algum sintoma, apresenta algum desses sintomas aí, melhor você confinar-se em casa para não correr o risco de contaminar outras pessoas. Então, não sabia o que eu tinha, fiquei confinado. Somente no 12º dia, resolvi fazer uma coleta de sangue para ver o que eu tinha ou o que eu tive, porque eu fiquei 2 dias ruim só. E, para minha surpresa, o exame da Covid deu negativo, graças a Deus. Então eu falei, bom, ainda bem também que eu não corri o risco de contaminar ninguém. Com certeza o que eu tive foi uma dengue, que durou somente 2 dias, e graças a Deus, porque foi somente 2 dias, porque não é fácil mesmo essas dores nas juntas e essa febre. Mas por precaução tomei os medicamentos também para Covid, para não ter nenhum problema a mais. Graças a Deus passou, e eu quero agradecer a oração de todos os irmãos que estiveram orando, intercedendo, pelo cuidado dos irmãos, né? Minha irmã trouxe uma garrafada de água de coco, bebi num dia, minha esposa comprou isotônico, Gatorade, já tomei também, e não faltou água, o tempo todo bebendo bastante água, e com as orações, graças a Deus que a enfermidade durou somente 2 dias, amém? Vamos falar então do Apocalipse? Hoje o tema é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas alguém pode falar, mas pastor, nesse momento nós estamos precisando de uma palavra de consolo, uma palavra que venha nos trazer força, não uma palavra para amedrontar, pastor. Apocalipse traz medo, muita gente tem medo do Apocalipse, né? Mas eu quero dizer para você que o livro do Apocalipse não é um livro de medo, não é um livro de terror. O livro de Apocalipse, sobretudo, é um livro que traz esperança, é um livro que traz consolo. Só de sabermos que Deus está no controle do universo, que nada foge ao seu controle, que tudo o que está acontecendo já estava previsto e está no controle de Deus, isso já nos traz uma segurança, isso já nos traz uma paz, isso já nos traz consolação, que nós sabemos que o universo, o mundo não está aí perdido ao léu, mas está sob o controle de Deus. Então é isso, este é o nosso objetivo ao trazermos estudos do Apocalipse numa época como essa. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa força, isso nos traz esperança, isso nos revigora. Então nós vamos abrir Apocalipse capítulo 6, todo o capítulo, para nós entendermos nesta noite o que vem a ser, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Diz assim o texto da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. E o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra,
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Senhor, que a Tua palavra continue falando conosco, e nada impeça, Pai, ela de cair no nosso coração e trazer a mudança de vida que nós precisamos. Abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa nação, sara essa nação, Pai. Essa nação que vive dias terríveis, dias em que, se não bastasse a crise na saúde, agravada por esse mal, existe uma crise política, que ao nosso ver é muito maior, Pai, e agrava ainda mais o primeiro problema. Senhor, que essa nação venha se unir num só propósito, de buscar a Ti. Tua palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Envia para longe, destrói, ó Senhor, esse vírus. Destrói, Pai, esse vírus que está atormentando as nações, Pai, que está atormentando a nossa pátria. Nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a Tua misericórdia, suplicando a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão agora num leito de hospital, numa enfermaria, numa CTI, UTI. Senhor, esteja curando, esteja trazendo, Pai, uma cura sobrenatural, Pai. Não deixe, Pai, que esse mal venha se alastrar ainda mais, mas breca, Senhor, este mal, faz acabar isso, apesar de todas as perspectivas serem muito pessimistas, Pai, através dos médicos, das ciências que nós respeitamos. É Tu quem dá a palavra de ordem final, é Tu que pode, Pai, de um momento para o outro, acabar com todo esse mal, e nós pedimos que assim Tu faça, Pai, pelo Teu imenso poder, Pai, e todos possam ver que foi a Tua mão, Pai, que atuou, e voltarem-se para Ti, Pai. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, não esquecendo também da nação de Israel, Teu povo querido, Pai, para que muitos venham voltar-se para Ti e saber, reconhecer que Tu és o Messias, o Yeshua HaMashiach, tão esperado por todos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há 3 semanas atrás, não sei quantos se lembram, nós falávamos no capítulo 5 do livro do Apocalipse sobre a visão que João, aos 90 anos, exilado numa ilha chamada Patmos, condenado a trabalhos forçados pelo imperador Domiciano, esse João, o apóstolo, ele tem uma outra visão. No capítulo 6 do livro do Apocalipse fica registrada esta visão sobre os 4 cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo amarelo. O que isso significa? O que significou na visão de João naqueles dias? O que significa principalmente para os dias de hoje? É bom nós frisarmos que este é um dos textos da Bíblia de mais difícil explicação, e muitas polêmicas e interpretações variadas ocorrem em cima desse texto.
Mas nós, com uma pretensão bem humilde e debaixo de oração e pedindo a orientação do Senhor, pretendemos trazer para você uma interpretação que venha esclarecer, trazer uma luz sobre as muitas dúvidas que surgem em cima desse texto. A primeira grande dúvida com relação a esse texto é: quem é este cavaleiro do cavalo branco? O versículo 2 diz: olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. A grande polêmica começa aí. Para alguns teólogos renomados, respeitados, para alguns este cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho dificuldade para aceitar essa interpretação. Para mim, esse cavaleiro do cavalo branco não é o Senhor Jesus Cristo. Para outros teólogos, existe a interpretação que este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Por aí os irmãos já começam a ver quantas discrepâncias na interpretação deste texto e principalmente com relação à figura do cavaleiro do cavalo branco. Enquanto para uns este cavaleiro é o Senhor Jesus Cristo, para outros é o anticristo, trazendo uma falsa paz sobre a terra. Mas qual a interpretação correta com relação a esse cavaleiro do cavalo branco? Para mim, não é o Senhor Jesus e não é o anticristo. Então quem é, pastor, esse cavaleiro do cavalo branco? É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, sim, porque há quase 2000 anos atrás foi dado um arco. Arco é o que direciona uma flecha para uma determinada direção ou determinadas direções. Coroa significa vitória. E a este cavaleiro do cavalo branco foi-lhe dado uma coroa, um arco, e ele saiu como vencedor, determinado a vencer. Queridos, há 3 domingos atrás, eu dizia que nós já estamos sentindo a poeira levantada por esses 4 cavaleiros que já estão sobre a terra. E eu volto a afirmar nesse estudo: os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando sobre a terra e há muito tempo. E cada vez mais o galopar desses cavalos é mais veloz. Cada vez mais eles intensificam a sua caminhada sobre a terra. E tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor é simplesmente a ação desses 4 cavaleiros que estão cavalgando sobre a terra. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, na sua famosa profecia a respeito do final dos tempos, deixou registradas as palavras em Mateus 24, versículos 3 em diante, escrito: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes
e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está aí, ó. Cavaleiro do cavalo branco saiu vitorioso e para vencer. É o evangelho de Cristo, alcançando os quatro cantos da terra. E quando nós falamos nos quatro cantos da terra, não quer dizer que nós sejamos terraplanistas, porque nós aprendemos pela Bíblia que há 2.500 anos atrás o Senhor já havia revelado ao profeta Isaías que a terra é redonda. Ele fala sobre a esfericidade da terra, Isaías 42, dizendo: Ele, o Senhor, é aquele que está sentado sobre a esfericidade da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Então, sabemos que a terra é redonda, mas a expressão os quatro cantos da terra é uma expressão figurativa, é uma figura de linguagem. Então nós sabemos que o evangelho, durante esses 2000 anos, tem alcançado todos os recônditos, ou quase todos os recônditos mais distantes da terra. E para que esse evangelho, que foi essa pregação que foi iniciada por um pobre galileu, vivendo na vila menor e vila mais pobre da Judeia, da Galileia, Nazaré, a vila mais pobre, mais obscura, mais escondida, do menor país, da menor nação da terra, uma nação pequeníssima, comparada talvez ao tamanho do nosso estado do Sergipe ou de Rio de Janeiro. Mas esse galileu, filho de um carpinteiro, vivendo ali na vila mais pobre, na menor das vilas, mais humilde, da menor nação do mundo, reuniu 12 homens, e a esses 12 homens ele incumbiu de uma missão: levar essa palavra, levar esse evangelho, ainda que isso custasse a vida deles, e custou. Todos esses 12 foram mortos, martirizados, com exceção do apóstolo João. Uns foram crucificados, e até crucificados de cabeça para baixo, outros foram cerrados ao meio, outros foram arrastados pelas ruas, outros foram enforcados, outros lançados às feras. Veio uma nova geração de discípulos. Essas novas gerações de discípulos também foram martirizados, muitos jogados nas arenas de leões, mortos com as mais variadas espécies e tipos de morte. Mas o evangelho tem resistido a todos os ataques, a toda a fúria do inimigo, e tem chegado até nós hoje. Graças a isso nós estamos salvos. E esse mundo já derramou tanto sangue de tantos mártires cristãos, que no período chamado a Grande Tribulação, o Senhor Jesus, Deus, vai transformar as águas dos rios em sangue. Por quê? É um castigo para a humanidade que já derramou muito sangue de muitos cristãos. É como se Deus estivesse dizendo assim para o povo: olha, já que vocês gostam de sangue, já que vocês já derramaram tanto sangue de cristãos inocentes, eu vou transformar a água dos rios em sangue. E no versículo 9, está dizendo que quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Está chegando esse dia
O mundo não sabe o que está plantando, ou até sabe, mas eles não esperam que tudo isso terá uma colheita. E nós sabemos que essa colheita virá em breve. O mundo odeia os cristãos, como foi predito pelo Senhor Jesus Cristo: vós sereis odiados por todas as nações. Se o mundo está em crise, eles culpam os cristãos. O povo aí fora faz diversos tipos de festa, como nós vimos essa semana. Eles programaram uma festa funk dentro de um vagão de trem, através das redes sociais. E no determinado dia e horário, eles se encontraram nesse vagão de trem e fizeram uma baita festa, o vagão lotadíssimo, muita bebida, muita droga, som à vontade, todo mundo sem máscara, aquela aglomeração, e fazendo a maior farra. É por isso que eu não acredito que a igreja seja uma transmissora do vírus, que nós tomamos todos os cuidados, distanciamento, álcool em gel, a observância das pessoas em não estar reunidas se tiverem algum sintoma. Então, não tem como. O ambiente é saudável. Mas muitos atacam a igreja, acusam a igreja. Não, a igreja não pode fazer as suas reuniões presenciais porque ela está disseminando o vírus. Não acredito, não acredito. Nesse 1 ano que nós estamos vivendo essa situação, eu nunca vi alguém dizer que foi contaminada por estar aqui nas nossas reuniões de cultos. Mas, pelo contrário, nós vemos muitas pessoas por aí tomando ônibus lotado, barcas, trens, metrôs, supermercados muitas vezes cheios, filas de banco onde as pessoas não respeitam o distanciamento, enfim. Mas a igreja sempre é acusada, sempre é culpada. Mas não cabe a nós agora estarmos julgando isso. O que cabe a nós agora é estarmos vendo que a perseguição à igreja é uma coisa natural. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que isso aconteceria. E está acontecendo numa escala cada vez maior. O período que nós estamos vivendo hoje é chamado o princípio das dores. É uma figura das dores que uma mulher sente ao entrar em estado de parto. Aqui, as mulheres que já tiveram bebê podem muito bem saber o que é isso. A dor de parto é uma dor que, a princípio, ela é menos intensa e mais espaçada, não é isso mesmo? E depois, no decorrer do tempo, essas dores vão ficando mais intensas e menos espaçadas. Aí é sinal que o bebê já está vindo ao mundo, está nascendo. Então o Senhor Jesus Cristo, fazendo uma alusão à vinda dele a este mundo, disse assim: olha, quando essas dores de parto estiverem mais avançadas, ficai alertas, porque isto é o grande sinal da minha vinda. Então, queridos, é por isso que eu digo, o livro do Apocalipse, as profecias com relação ao final dos tempos, em vez de nos trazer desespero, medo, é para nos trazer esperança. Porque quanto mais as coisas se arrocharem, quanto mais as coisas ficarem difíceis, mais perto está a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais perto está o fim de todas as coisas. E é por isso que nós ansiamos por novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Mas voltando aos cavalos. Se o primeiro cavalo é o cavalo, o primeiro cavaleiro, a quem foi dado um arco, uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, montado no seu cavalo branco. Se esse cavaleiro é a pregação do evangelho, o segundo cavaleiro, que está no versículo de número 3, dizendo: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Se o primeiro cavaleiro veio para trazer paz à terra, a paz do evangelho, a paz proporcionada pela palavra de Deus, não uma paz externa. O evangelho muitas vezes vem trazer
trazer guerra dentro do próprio lar. Os inimigos da pessoa passam a ser os da própria família, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, que ele não veio trazer paz à terra e sim a guerra. Mas essa paz que o Senhor Jesus promete, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar, e quando eu for preparar-vos lugar, e voltarei para que estejais vós comigo para sempre. Então, essa paz que o Senhor Jesus Cristo promete a nós é uma paz interior. Ainda que o mundo esteja em guerra ao nosso redor, nós temos a paz que vem de Cristo. Mas se por um lado o Evangelho veio trazer essa paz à terra, o cavaleiro do cavalo vermelho veio trazer a guerra. Principalmente guerra contra aqueles que proclamam a paz. Guerras entre as nações, rumores de guerra, toda sorte de conflitos. E este cavaleiro do cavalo vermelho está sobre a terra. Todos os dias nós ouvimos falar em rumores de guerras, conflitos, ameaças à paz. E há muito tempo esse cavaleiro está sobre a terra. Mas eis que ele galopa cada vez com mais força, cada vez com mais intensidade. E a tendência é o número de guerras aumentar cada vez mais. No versículo 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Percebam, queridos, que esses 4 cavaleiros, eles vêm em sequência. Primeiro, trazendo o evangelho. O segundo, logo atrás, trazendo a guerra. E com a guerra vem o quê? A fome. O preço dos alimentos sobe lá em cima. Muitos não têm condições de adquirir esses alimentos e morrem de fome. O cavalo preto, o terceiro cavalo, é o cavalo da fome. E aqui há uma representação dizendo que as pessoas diziam 1 quilo de trigo por 1 dinheiro. O que é 1 quilo de trigo? Tempos normais a gente compra 1 quilo de trigo por quanto? 5 reais, 4 reais? Vamos dizer 5 reais. Tempos normais. Tempo de guerra, 50 reais. Preparem-se porque esse dia pode chegar. O dia que você comprará 1 quilo de trigo por 50 reais. Porque aqui um dinheiro, um denário, que é um dinheiro, equivale ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Hoje um trabalhador braçal ganha quanto por mês? 1.100, 1.200 reais, que é o salário mínimo. Divide por 30, vai dar aí uns 50 reais. 50 reais por dia, mais ou menos, é a diária de um trabalhador braçal. Então aqui, no terceiro selo, foi vista, na visão de João, alguém vendendo 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, ou pelo salário de um dia de um trabalhador. E 3 quilos de cevada, que é um alimento mais barato ainda. Um alimento das famílias mais pobres. Naquele tempo foi escrito aqui o Apocalipse, as famílias mais ricas, abastadas, comiam trigo. As famílias mais pobres comiam cevada, que era um alimento mais barato. E aqui eles estavam vendendo 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, ou pelo salário de um dia de um trabalhador braçal. 3 quilos de cevada por 50 reais. E dizendo: não danifiquem o azeite e o vinho, porque se o trigo e a cevada já estão caros, imagine o preço do azeite e do vinho. E aí no versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto, e foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar,
pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Queridos, reparem na sequência. Um cavalo puxa o outro. Cavalo branco, representando o evangelho, é seguido pelo cavalo vermelho da guerra. A guerra traz o quê? A fome. Então o cavalo vermelho da guerra é seguido pelo cavalo preto da fome. E a guerra e a fome trazem o quê? A morte. Aí esses três cavaleiros são seguidos pelo quarto, que é a morte. Ou seja, a guerra e a fome trazendo a morte. E olhe, repare quantos na terra vão morrer pela ação da guerra e da fome. E das pragas também, aqui está falando das pragas. Por quê? A fome também traz a praga. As pessoas desnutridas ou mal alimentadas ficam mais suscetíveis às doenças. E aí aumenta o número de pragas. Da ontem, conversando com a minha esposa, né? Até quando, né, esse mal sobre a terra? Eu falei, esse mal não dura mais do que esse ano. Esse ano, essa doença é vencida. Mas outras piores virão por aí. Os cientistas, os especialistas dizem que outras piores pandemias virão e nós temos que estar preparados para tudo isso. Bom, finalmente, com a ação da guerra, da fome, da peste, das pragas, quantas pessoas vão morrer? 1/4 dos habitantes da terra vão morrer por essas coisas. É claro que as pessoas morrem todo dia, 150 mil pessoas diariamente, dos mais diversos tipos de morte. Mas pela ação da guerra, da fome e das pragas, morrerão 1/4 da terra. Hoje, o mundo é composto de 7 bilhões de habitantes. 1/4 disso equivale a 1.750.000 pessoas. Trazendo para o nosso Brasil, hoje a população do Brasil é 212 milhões de pessoas. 1/4 de pessoas vão morrer desde o início do princípio das dores até o final da grande tribulação. Isso equivale o quê? 50 mil pessoas no nosso Brasil. 1/4 dos habitantes da terra. E para finalizar, queridos, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, está escrito assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor da terra, e a terra e tudo que nela há será desnudado.
Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, queridos, talvez você já tenha ouvido um desses escarnecedores dizendo assim para você: mas que negócio é esse da vinda de Cristo? Desde que eu os conheço como gente, os crentes falam da vinda de Cristo e até hoje ele não veio? Mentira. Quantos já se encontraram com Jesus nesse tempo? Todos que têm morrido, ou têm se encontrado com Jesus, ou têm ido para o seu destino eterno, destino de punição eterna. Portanto, queridos, a volta do Senhor Jesus Cristo já aconteceu para muitos, e tem acontecido para muitos diariamente, e vai acontecer numa escala maior quando chegar o tempo. Mas para muitos a volta do Senhor Jesus Cristo já aconteceu. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A qualquer momento nós podemos nos encontrar com Deus. Queridos, mais do que queremos saber quem são os 4 cavaleiros, como serão os 7 selos, as 7 pragas, as 7 trombetas, saber o que vai acontecer, quem é um anticristo, quem não é, quem é a besta, quem é um falso profeta, o mais importante nesse momento é estarmos preparados. Vida íntegra, vida santa, vida piedosa, aguardando com paciência a volta de Cristo. Nos separarmos do pecado, isso que é santidade, é separarmos do pecado, tudo que é errado. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E aqui o texto diz que se Jesus ainda não voltou, é por pura longanimidade, paciência, bondade e misericórdia. Porque nem todos, o Senhor deseja que todos, ou que muitos, cheguem à salvação. Mas você tem todos os seus familiares, parentes, amigos, entes queridos salvos? Não, eu também não tenho. Então, esse tempo em que o Senhor retarda a sua vinda, é para que nós alcancemos o maior número de pessoas possíveis, com a pregação do Evangelho. E você pode fazer isso. O que você está fazendo? Você já compartilhou essa mensagem? Compartilhe agora. Logo aí abaixo do vídeo tem um botãozinho escrito compartilhar. Aperte aí e mande para todos os seus contatos, as pessoas que você conhece, porque esta palavra é uma palavra de alerta. É uma palavra de esclarecimento sobre as coisas que estão acontecendo, as coisas que virão acontecer. E é uma palavra de alerta. Não deixe de compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Eu sei que você não tem vergonha. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação, tanto do judeu como do grego, do gentil, enfim. Então nós não podemos ter vergonha dessa palavra, porque essa palavra nos salvou. E essa palavra é poder para a salvação. Então, se você ama seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, compartilhe essa mensagem. Eu sei que você deve ter aí, no mínimo, no seu hall de amigos, no WhatsApp, no Facebook, pelo menos aí umas 500 pessoas. Pensou você compartilhando essa mensagem com essas pessoas? Muitos não vão dar nem bola, não vão nem querer abrir, mas alguns vão. Ainda que desses 500, um venha abrir a mensagem e ouvir, e ser tocado, já valeu a pena. Você já fez a sua parte. E não precisou nem sair de casa. Não precisou nem sair do confinamento. Aí, na sua casa, na sua poltrona, com 2 toques de dedo, você contribuiu para salvar uma vida. Amém, queridos? Então, fica essa palavra de alerta para nós. E eu te convido para estar conosco novamente
No próximo domingo, onde nós vamos continuar falando sobre o Apocalipse. Aqui estão os pedidos de oração colocados aí no chat da transmissão. Agora à noite sempre tem um pouco mais de gente. E nós vamos orar e você ainda pode continuar colocando aí os seus pedidos de oração por você ou pelas pessoas, porque mesmo depois de encerrada a transmissão, você pode ainda acessar essa transmissão amanhã, nos próximos dias. É só acessar aí no buscador do YouTube, canal Plenitude Net. E aí você vai ver essa mensagem e vai poder ainda colocar nos comentários o seu pedido de oração e também compartilhar, tá bom? Mas faça agora para você não esquecer, é melhor assim, tá? Então nós vamos orar, vamos apresentar esses pedidos ao Senhor, vamos clamar a Ele. Olha, pessoas pedindo aí oração, dengue, chikungunya, esse mal que está aí sobre a humanidade. Infelizmente essa semana nós perdemos o nosso querido pastor, amigo Oswaldo Baba, que nós tanto oramos aqui. Aprove a Deus levá-lo. Nós temos que orar pela família que sofreu essa perda. Já não teremos mais o japonês querido pregando aqui. Eu preguei lá muitas vezes, ele aqui. Éramos muito achegados, mas essa semana chegou essa notícia triste, que ele não resistiu. Depois de, creio que ele ficou uns 3 meses lutando contra esse mal. Queridos, e assim muitas famílias têm perdido entes queridos. Se não bastasse essa doença, é a dengue, zika, chikungunya, essa legião de mosquitos aí que tem atormentado também a nossa nação. Mas vamos orar com fé, vamos pedir que o Senhor nos livre de todos esses males, que o Senhor guarde nossas famílias, guarde nossos filhos, guarde nossas crianças, porque esse mal agora não está poupando ninguém. Antes era só os mais velhos, agora todas as faixas de idade. Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, mas o Senhor já tem ouvido o nosso clamor. O Senhor já decretou, olha, desse ano não passa, é só uma questão de tempo. Muitas pessoas ainda precisam quebrantar-se no seu coração, muitas pessoas precisam voltar-se arrependidas para o Senhor. Essa obra precisa ser completada, tá? Nós temos que fazer parte nesta obra. Amém, queridos? Então, vamos estar apresentando esses pedidos a Deus. Meu filho vai estar colocando também aí no rodapé da transmissão os dados de contribuição. Muitas pessoas perguntam: como é que a gente faz agora, pastor? Não tem culto presencial, não podemos. Eu sei que a igreja funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você pode vir aqui, ter a sua hora de aconselhamento conosco, oração, atendimento pessoal. Você pode tanto fazer a sua contribuição quando você vier aqui, é só agendar que nós vamos te atender, ou você pode fazer a sua contribuição via conta bancária, que vai estar passando aí na tela, nome do banco, conta. Você pode fazer uma transferência via TED, via DOC, via Pix, e pode até fazer a contribuição aí mesmo na transmissão, via chat. É só clicar no botãozinho que aparece Superchat, é isso? Embaixo do chat. Embaixo aí do chat tem um cifrão. Você clica no cifrão e logo aparece os valores. Aí você clica aí, olha, eu quero contribuir com R$5, R$10, R$50, quanto você quiser, e já transfere via cartão de débito ou crédito a sua contribuição para a igreja e também para esse canal, tá? Esse canal fica 24 horas por dia no ar. Haja equipamentos, sempre tem que ter uma renovação de equipamentos. Semana passada compramos um novo HD porque o computador já não estava mais suportando tanta carga, né, de informação. E assim sempre tem que estar renovando alguma coisa. Toda semana tem alguma coisa nova de equipamento para comprar. E hoje o computador desligou sozinho 2 vezes. Já está dando um sinal de cansaço. Fim do mês também a conta de luz é elevada, porque os equipamentos ficam ligados 24 horas por dia. Mas isso tem ajudado muitas pessoas. E graças à sua contribuição, às suas orações, esse canal continua aí alcançando diariamente mais de 5.000 pessoas. Em um ano já subiu de menos de 1.000 inscritos para mais de quase 6.000 inscritos já o canal. Tem gente da África, de diversos países que nós temos alcançado, tá?
Fora as redes sociais, incluindo as diversas redes sociais que nós temos, eu creio que é um alcance diário de mais de 50 mil pessoas, tá? Então, juntando todas as redes sociais e o YouTube, nós conseguimos alcançar diariamente mais de 50 mil pessoas com a pregação do Evangelho. E a sua participação nisso é essencial, porque você nos ajuda através da sua contribuição, você nos ajuda através das suas orações e você tem nos ajudado através do compartilhamento, ok? Então, ao contrário do que muitos pensam, que a igreja fechou, a igreja está fechada, não se pode pregar, engano. Através de tudo isso que está acontecendo, o alcance do Evangelho, através dessa pequena e humilde igreja, cresceu aí, no mínimo aí umas 5.000 vezes mais, tá? E nós louvamos a Deus por tudo isso, amém? Vamos orar então, vamos apresentar esses pedidos de oração. Senhor, nós queremos apresentar a Ti todos os pedidos que foram colocados aqui, através do chat, dos comentários das redes sociais, através de todos esses recursos que nós temos, ó Pai, para que as pessoas possam ouvir a Tua palavra, Pai. Atende a cada uma dessas necessidades, traz saúde, repreende toda a enfermidade, toda a doença, traz vigor físico ao Teu povo, traz imunidade, Pai. Repreendemos todo esse mal que tem atacado o Seu povo, Pai. Peço bênçãos Tuas sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre a vida pessoal, espiritual, familiar, conjugal, sentimental, a vida psicológica de cada um, Senhor. Cuida, Pai. Guarda cada um. Protege contra todas essas ingerências do mal. E assim que a Tua bênção e a Tua paz seja sobre cada um. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela equipe de louvor que aqui esteve auxiliando, pela vida do meu filho, pela vida da Lena e ajudando também a cuidar da criança enquanto a mãe estava aqui no louvor, pela vida da minha esposa aí na intercessão, pela vida de todos os que ajudaram na sua casa através das suas intercessões, para que essa palavra fosse transmitida. Obrigado porque Tu segurou aí o equipamento que não deu mais problema, graças a Ti, Pai. E assim nós entregamos a Ti esse culto, essa reunião, pedindo que Tu receba, Pai, o nosso louvor que foi ofertado aqui a Ti, as nossas orações, nossas humildes orações, Pai, e o nosso coração em adoração a Ti. Receba tudo isso em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos em nome de Jesus. Vamos terminando agora porque já se passam das 20 horas e é toque de recolher, tá bom? Se cuida, se guarda, faça a tua parte, que Deus está cuidando de ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, bom retorno para o seu lar. Amém.